Olá, tudo bem com você? Há 21 anos, o Campo Experimental da Cotripal produz para os seus associados e produtores rurais experiências e pesquisas voltadas à atividade no campo. Manejos adequados, melhores épocas de plantio, cultivares ideais, tecnologias, novidades agrícolas e muito mais. Tudo isso num amplo espaço localizado no interior de Condor. É nesse local que todos os anos nós nos encontramos para trocar informações e promover importantes discussões acerca dos próximos passos da agricultura. Porém, dessa vez vai ser diferente. Assim como as nossas relações mudaram e a gente passou a se conectar com você muito mais por aqui através da tecnologia, a gente também precisou reinventar os nossos eventos. Hoje estamos aqui para promover o Dia de Campo Culturas de Verão 2021 da Cotripal. O Campo Experimental vai estar aí, na sua TV, no seu celular, no seu computador e também através das apresentações dos nossos técnicos, dos nossos pesquisadores parceiros. Tudo isso fazendo um panorama do que foi pesquisado nessa última safra. Mas, antes de darmos início à nossa programação, eu quero passar a palavra ao presidente da Cotripal, Germano Devi. Estamos mais uma vez aqui para um dia de campo, desta vez um pouquinho diferente, como tradicional, de forma virtual, e desejo a todos que tenham um bom proveito, que consigam aproveitar o máximo das informações que são geradas no nosso campo experimental para poderem aplicar na sua lavoura, para obterem melhores resultados com sua atividade. O agro não para e nós aqui da Cotripal também não. Por isso, mesmo em um ano atípico, tomando todos os cuidados, a equipe do DTEC seguiu desenvolvendo as pesquisas e análises para que todos eles servissem como base para a safra atual e para as próximas safras. Isso tudo vai agregar ainda mais conhecimento e ajudar na produção da lavoura de cada um dos nossos associados. E hoje a gente quer trazer para vocês as informações em primeira mão. E por isso, para falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido no campo experimental, para fazer uso da palavra, o gerente do Departamento Técnico e Engenheiro Agrônomo, Dênio Ehrlich. Olá a todos. Queria agradecer a atenção de vocês em nosso convite para participar em nosso Dia de Campo. Dia de Campo que sempre realizamos lá presencialmente com os nossos associados, enfim, com todos que participam lá. E tivemos que fazer nessa modalidade virtual em função das condições, né? E já fizemos o Dia de Campo de inverno nessa modalidade e agora estamos fazendo o de verão também. Mas a gente sempre fala que o Dia de Campo da Cotripal é um marco para o produtor e para os nossos técnicos do planejamento, de como fazer já a próxima lavoura. Lógico que cada vez isso vem antecipando mais, mas é um momento assim que marca, como a gente falou, para os nossos associados, para os produtores, nas suas decisões de como fazer a próxima lavoura de verão, nesse caso do Dia de Campo de Verão. O Campo Experimental da Cooperativa é um elo muito importante da Cotripal, é uma maneira que ela encaixou, né, a questão da pesquisa dentro dos seus serviços que ela presta. E a gente sabe que o produtor dá muita atenção pelos nossos trabalhos que a gente faz lá, devido à credibilidade que tem, é a cooperativa que executa através dos seus técnicos, tem a participação de pesquisadores que nos auxiliam na condução dos experimentos, na interpretação dos resultados e também no posicionamento de produtos. Então nós vamos poder ver algumas estações, alguns experimentos aí apresentados pelos nossos colegas do campo experimental, da área técnica, da área de sementes e também pelos pesquisadores. Desejo a todos aí um bom dia de campo. E agora damos início às apresentações do Dia de Campo Virtual. Assim como todos os outros anos, nós dividimos as apresentações em estações. Nesta edição, serão 5 estações, onde a gente vai apresentar a principal cultura
da região de abrangência da Cotripal, que é a soja. E para a gente situar um pouquinho, ao longo desta safra foram semeados 140 mil hectares dessa cultura. E ao que tudo indica, nós vamos ter uma excelente safra. Então, mesmo com as adversidades que foram enfrentadas lá no início da semeadura. No campo experimental da Cotripal, a realidade não foi diferente. E esse é o tema da nossa primeira estação. Para fazer um panorama geral do verão no campo experimental, convidamos o engenheiro agrônomo Toniel Olweiler. Olá pessoal, sou o Toniel Olweiler, sou engenheiro agrônomo da Cotripal, hoje um dos responsáveis pelos trabalhos desenvolvidos aqui na área experimental. Então estamos mais uma vez, um dia de campo efetuado de forma online, frente à situação que estamos enfrentando de pandemia. De certa forma nos deixa triste não poder ter vocês aqui para nos acompanhar, mas de certa forma contente por ter uma forma de apresentar parte dos trabalhos aqui realizados. Então vou fazer um apanhado geral sobre os trabalhos realizados aqui na cultura de verão. Para falar disso não tem como não falar de condição de clima. Então ali o mês de outubro foi um mês que tivemos baixos índices pluviométricos, no qual favoreceu a colheita da cultura do trigo, mas porém por outro lado atrasou a semeadura da soja. Então nós aqui em particular tivemos a chuva significativa, ali, totalizando 41 milímetros apenas ali no dia 25 e 26 de outubro. Foi aí então que a partir do dia 30 de outubro iniciamos a nossa semeadura da cultura da soja. Semeamos parte de lavoura e o ensaio de época de semeadura. Sendo assim, não tinha muitas previsões na seguida de chuva, demos uma freada na semeadura e voltamos a semear a partir recém do dia 17 de novembro. Então, a partir dali tivemos chuvas bem distribuídas, não foram volumes muito altos, mas volumes que favoreceram a germinação e posterior emergência da cultura da soja. Então, a partir dali também tivemos chuvas boas ainda no mês de dezembro, janeiro, que favoreceram o crescimento e desenvolvimento da cultura. Então seria praticamente isso nossa realidade. Agora em fevereiro também tinha algumas chuvas, também não foram volumes tão altos, mas distribuídos. Então torcemos que venha mais chuvas aí para terminar o enchimento de grão, principalmente de materiais aí semeados mais tarde e de ciclo mais longo. Mas no mais, a princípio, está um bom desenvolvimento da cultura da soja. Então essa foi nossas situações enfrentadas. Então agora eu vou falar um pouco sobre nossos trabalhos, os trabalhos realizados aqui no campo experimental. Então nós há anos já temos parcerias boas com pesquisadores que nos auxiliam nos trabalhos, nos ajudam a validar resultados de grande valia para vocês produtores. Então hoje temos parceria com o pessoal da RTC, Rede Técnica Cooperativa. Dentre eles temos bons pesquisadores, que nem o professor Mário Bianchi, que nos auxilia nos trabalhos de controle e manejo de plantas daninhas, como também manejo de herbicidas. Também temos parceria com o professor pesquisador Jackson Fiorin, que nos auxilia na parte de nutrição de planta e fertilidade de solo. Na parte de controle de doença, manejo fitossanitário, temos parceria forte com o professor Carlos Alberto Forcellini. Também na parte de controle de pragas, temos hoje o professor Mauro, que nos auxilia também na avaliação das pragas. Hoje, na parte de forrageiras, temos auxílio do Kepler, que nos auxilia tanto nas forrageiras de inverno quanto no verão, nas avaliações e interpretação desses resultados. Mas além disso, temos muitos trabalhos internos aí que é efetuado aí exclusivamente para vocês associados e produtores. Temos hoje vários trabalhos, dentre eles esse aqui que eu estou situado. É um trabalho hoje com 20 materiais, 20 cultivares de soja, semeado em 4 épocas diferentes. Temos trabalhos também de rotação de cultura, com e sem adubação. Temos um forte trabalho também com produtos novos que aparecem no mercado, aí, que entram em TS, foliares, sendo bioativadores, indutores, também produtos biológicos. Temos programas de tratamento de semente.
Além desse ensaio aqui de época, temos outro trabalho de cultivares, no qual temos 62 materiais semeados em uma única época. Temos também materiais de sojas avaliando programas de fungicida. Temos esses mesmos 20 materiais que estão aqui no ensaio de época, estão situados lá para avaliar como é que é seu desempenho, sua resistência ou tolerância à doença, com e sem fungicida, tendo 3 programas de fungicida. Temos também um trabalho de plantas de cobertura, no qual no inverno tivemos 16 manejos de planta de cobertura. Agora no verão temos em parte, de acordo com o programa de rotação, em parte soja e parte milho. E parte onde é que entrou milho, temos também milho em consórcio com braquiária. Esse trabalho já foi colhido, mas temos outros trabalhos também de relação à soja, referente à adubação da cultura da soja. E temos mais um trabalho ainda na soja voltado à adubação residual do trigo. Então o que foi? No inverno foi feito um manejo de adubação no trigo e estamos analisando como é que vai ser o comportamento da soja frente às adubações do inverno. Em soja seria praticamente isso. Temos também trabalhos em milho. Temos um ensaio de cultivares híbridos de milho, com foco na produção de grãos. Tem outro ensaio de híbridos de milho com foco em silagem. Temos também avaliação de TS e foliares na cultura do milho. Tem um trabalho de grande importância também, que é o de manejo de adubação nitrogenada na cultura do milho. E ainda temos 2 materiais, 2 híbridos, avaliando o manejo fitossanitário. Então, são 2 materiais com diferentes manejos. Então, seria praticamente isso, nossos trabalhos. Assim, quem vem de fora parece que não é tanto, mas ele soma. Hoje temos aproximadamente 2.000 parcelas no total. Então, isso tem que ter a competência e trabalho de toda uma equipe, né? Pois tem trabalhos que tem que respeitar intervalos de aplicação, tem trabalhos que tem que respeitar o estágio de desenvolvimento da cultura da soja ou milho. Mas é isso, praticamente um pequeno relato aí das nossas atividades aqui no campo experimental. Então da minha parte seria isso. Desejo a todos um bom dia de campo. Obrigado, Toniel, pela apresentação. O Toniel representa aqui toda a equipe do campo experimental que atua todo o ano lá envolvido com a lavoura também, com a instalação dos experimentos, e ele mostrou e falou de maneira rápida, né, mas a dimensão que a gente tem, que acompanha lá desses trabalhos é muito grande. Então são várias parcelas, tem que ter todo um cuidado aí de instalação, de condução, de pesagem depois das parcelas, e que a gente orienta muito, né? E a gente sabe que essa equipe tem uma responsabilidade de não haver erros, né? Porque todos os trabalhos depois a gente sabe da importância que tem esses resultados na definição e no uso desses resultados. Então parabéns ao Toniel, parabéns à equipe do campo lá que mostrou aí um pouco do trabalho que eles fazem. Eles também têm a mesma situação que o produtor tem, que precisa do clima, o clima tem que favorecer. O ano passado, quando nós tivemos a seca, a gente falou que os resultados eles não são perdidos quando você tem uma condição de seca, porque também é importante para o produtor ter informação num momento de estiagem. Mas claro que a gente gosta muito quando um clima vai bem, como esse ano, né? E o clima favoreceu muito nós até esse momento. Então, acho que é bem interessante o que o Toniel nos falou, né? Mostra a dimensão, o tamanho que tem o campo experimental e o envolvimento que tem dessas pessoas que trabalham lá. Esse envolvimento traz conhecimento, precisa de conhecimento de máquinas, precisa de saber interagir com pessoas também, porque tem os nossos colegas que interagem lá, tem os pesquisadores também. Então, toda a equipe tem que estar muito bem, tem que ter uma relação muito boa para funcionar a condução do campo experimental.
Vamos assistir agora à apresentação da estação Cultivares de Soja versus Épocas de Plantio. Essa apresentação foi feita pelos engenheiros agrônomos Ronaldo Ernesto Miller e Mauro Lúcio Damiani. E eles também são os responsáveis pelo desenvolvimento e multiplicação das sementes aqui na Cotripal. Acompanhe! Olá, eu sou Ronaldo Miller e estamos aí no campo experimental para apresentar 3 ensaios, eu e o colega Mauro, sobre cultivares de soja. Então assim, como o tempo é curto, a gente vai dar uma explanada o que é o experimento de cada uma delas e depois o nosso associado tem acesso às informações junto com os DTEC das unidades e algum resultado diretamente na revista da Cotripal. Então esse primeiro ensaio aqui é um ensaio que trata de cultivares com 3 programas de fungicida. Então aqui temos 20 cultivares de soja, muitas delas plantadas na região e algumas que são lançamento, que estão entrando no plantio. Então o que a gente tem aqui? Eu tenho uma parcela aqui de cada cultivar que é testemunha e mais 3 parcelas com diferentes programas de fungicida. A semeadura aqui desse talhão aqui foi dia 19 de novembro. E até agora o clima aqui foi muito bom. Faltou um pouco de chuva em outubro, mas as chuvas assim bem distribuídas nas parcelas e no campo aqui também, né? Então o que a gente objetiva com esse experimento? Em primeiro lugar, assim, a gente quer ver como se comporta a cultivar frente às doenças fúngicas. Assim como a gente vai ter um talhão aí sem tratamento químico para a doença, vamos poder ver como a cultivar é resistente ou não a determinadas doenças. E daí nós temos também a resposta que a cultivar vai ter ao tratamento químico, porque a gente vai ter 3 parcelas com tratamento fúngico diferente. E ainda aqui, o que a gente está avaliando aqui é não só essa safra, mas várias safras já, o adjuvante Iop-Full. Para quem não sabe, o Iop-Full é um adjuvante à base de óleo de milho com 5 aditivos. E em várias safras aí está se vendo um bom desempenho desse adjuvante aí nas culturas tanto de trigo como soja e outras. Chegamos no segundo ensaio, que é o ensaio de competição de cultivares de soja intacta IRR. Como vocês veem aí é um ensaio bem grande, com parcelas representativas. Temos aí 62 cultivares de soja e o que temos aí? Materiais pré-lançamento, que ainda não estão no mercado, os lançamentos novos do último ano, então aí, algum pré-comercial também e linhagens. E também as cultivares mais plantadas na região estão aqui nesse experimento. Então, para ter uma ideia, 62 cultivares estão aí. Então, o que a gente fez aqui, o plantio dia 24 de novembro. O clima aí até agora foi bastante favorável, com exceção de outubro, que choveu pouco, né? Só para ter uma ideia, setembro deu 88 milímetros, outubro 50 milímetros, novembro 94 milímetros, dezembro 151 milímetros, janeiro 300 milímetros e fevereiro 73 milímetros. Então a chuva a partir de novembro, dezembro, ela foi bem distribuída. Os volumes não foram tão altos, mas com exceção de janeiro, mas é uma chuva bem na hora certa. Dá para ver pelo estado da soja, né, que vegetou bastante. Outra questão aqui, por que esse experimento é importante para a Cotripal, para o associado? O que a gente avalia aqui? Avalia o potencial produtivo. Aqui a gente vai ver o teto que pode chegar a um cultivar dentro dessa área aí, porque todas são plantadas na condição idêntica. Então a gente também vai conhecer novos cultivares, lançamentos, os pré-comerciais e as linhagens a gente já começa a conhecer antes do lançamento. Então por que é importante isso? Isso aí vai melhorar muito o posicionamento da cultivar pela nossa área técnica para o associado.
Dá para dizer assim, ó, não existe cultivar ruim, existe cultivar às vezes mal posicionada. Então isso é importante conhecer bem a cultivar para botar a cultivar certa na área certa. E todos os resultados aí que saem desse experimento aqui, do campo experimental em si, o associado nosso tem acesso através da área técnica e algum resultado sai na nossa revista da Cotripal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mauro Damiani, juntamente com o Ronaldo a gente está fazendo as apresentações do nosso dia de campo virtual e dando sequência nas apresentações já realizadas pelo Ronaldo anteriormente. Estamos agora no ensaio de cultivares. Então é um ensaio que temos sojas RR e IPRO em diferentes épocas, é um ensaio que acontece todos os anos na cooperativa, já ao longo dos 20 anos do campo experimental esse ensaio é conduzido. E esse ensaio então ele conta hoje com 20 cultivares, onde nós temos lançamentos, as mais plantadas, né, cultivares que são multiplicados pela cooperativa, e ele aconteceu em épocas diferentes, sendo que a primeira foi no dia 30 de outubro. Infelizmente foi uma condição adversa, porque a ideia era ter iniciado um pouco mais cedo esse cultivo, mas as condições climáticas não foram favoráveis, então o acontecimento desse primeiro plantio só pôde ser realizado no dia 30/10. Após isso, nós tivemos dia 18/11, dia 25/11 e 8/12. Então, não tivemos uma chance melhor de fazer o plantio dentro do mês de outubro, como é o costume da região. O objetivo desse parcelão aqui das cultivares, né, dos diferentes épocas de cultivo, é trazer uma informação mais precisa quanto a qual a melhor época ou a melhor época em que o material expressa melhor seu potencial produtivo. Isso nos dá um melhor desempenho da equipe técnica junto ao associado em posicionar o material. Conhecer o cultivar dentro das diferentes épocas de cultivo, né, onde a gente pode verificar se ela está expressando ou não seu potencial de rendimento. E são informações que a cooperativa vai disponibilizar aos seus associados na nossa revista, junto ao nosso quadro técnico, né? E também no departamento de sementes, juntamente com o Ronaldo, comigo e com o Marino. Muito bem, Ronaldo e Mauro, obrigado pela apresentação de vocês, né? A gente sabe que esse experimento de cultivares é um dos experimentos que mais o produtor busca informações, né? Sempre no dia de campo tem uma atenção muito grande do produtor e é compreensível isso porque tem cultivares que proporcionam diferenças muito grandes às vezes e não é só a cultivar, mas o acerto dessa cultivar. E para isso o campo experimental tem sempre contribuído muito para a cooperativa na seleção de cultivares a produzir e também na seleção de cultivares para ofertar para o produtor. Então é um trabalho que também tem muita importância e o nosso pessoal aí, o Ronaldo, tem um envolvimento técnico muito próximo disso. Com certeza a cooperativa sempre vai ter condições aí de posicionar para o produtor bons materiais aí para a sua produção. A nossa terceira estação é com o pesquisador Mário Bianchi, uma parceria com a RTC, a Rede Técnica Cooperativa, que vai tratar sobre o manejo de plantas daninhas na soja. Assista! Agora nós vamos falar sobre boas práticas no controle de plantas daninhas na cultura da soja.
Meu nome é Mário Bianchi, eu sou pesquisador da CCGL na área de plantas daninhas e integrante da RTC, Rede Técnica Cooperativa, uma iniciativa que visa compartilhar os resultados de pesquisa entre as cooperativas e suas áreas experimentais, a Cotripal e a CCGL. Boas práticas remetem para fazer aquilo que é certo na hora certa. Isso é muito importante. Então, na cultura da soja, em plantas daninhas, nós precisamos ter atenção a 2 pontos, que são os pontos que nós vamos conversar nesse momento. O primeiro deles é a dessecação. Uma dessecação eficaz, uma dessecação sem sobras de plantas daninhas. E o segundo ponto é o controle em pós-emergência. Esse controle no momento certo, no estágio correto da planta daninha. Vejo que tanto na dessecação quanto na pós-emergência da soja, o importante é o estágio da planta daninha. Esse é o ponto certo e isso é que a gente deve observar. Então, começando pela dessecação, o que nós podemos observar aqui no campo, agora? Né? O que a gente pode ver? Né? As sobras de dessecação decorrentes do problema de estiagem. Né? Nós tivemos a estiagem no estabelecimento da soja. E o que a gente pode observar? Buvas, sobras de buva, plantas de buva, né, que hoje aparecem por cima da soja. Menos, mais, né? Então uma variação bastante grande. E o importante nesse momento, como a dessecação já foi feita, é a gente refletir um pouquinho sobre o porquê desse problema. O que aconteceu para ocorrer essas sobras. Nessas 2 parcelas, né, nós temos o pousio, ou seja, a ausência de cobertura antes da semeadura da soja, nessa parcela aqui da frente e na parcela de trás. Qual é a diferença entre elas? A estratégia da dessecação aqui na frente, nessa parcela aqui, foi aplicação sequencial, porque as plantas de buva eram grandes. Na segunda parcela, a estratégia foi o desseque e plante. Por isso, sobrou bastante. Então aqui ainda sobrou alguma coisa. Vejo que é difícil mesmo com uma dessecação sequencial, que é a mais adequada para plantas de buva grande, ainda assim em função do problema de estiagem que nós enfrentamos, sobraram plantas de buva. Porém, naquela onde foi feita a desseque e plante, sobrou muita buva. Então vejam a diferença entre as estratégias de dessecação, como são importantes para aquelas áreas que eu tenho plantas de buva já bem desenvolvidas. Nessas 2 parcelas nós temos o efeito da cobertura de solo. Aqui nós tínhamos aveia preta. Na primeira parcela, nessa parcela da frente, a dessecação sequencial. Então vejam a diferença para o pousio. Aqui está praticamente limpo, não tem nada de buva. E nessa segunda parcela, também a cobertura de aveia, porém com desseque e plante. Veja que sobrou alguma buva, mas muito pouca. Nesse caso aqui, toda essa parcela, tem uma planta apenas. Né? Então veja como a cobertura de solo ela foi muito importante para auxiliar, para contribuir no controle, facilitando a ação do herbicida. Então nesse caso, aplicação sequencial e aplicação única, era possível fazer uma aplicação única aqui porque tínhamos poucas plantas de buva e plantas de buva pequenas. Aqui nós temos outra cobertura que foi também excelente na supressão e no controle de buva no período que antecedia a semeadura da soja. Aqui na frente a ervilhaca, né, e ao fundo também ervilhaca. Notem que nas 2 parcelas não tem buva. Essa primeira aqui foi feita a aplicação sequencial e na segunda também aqui foi feito o desseque e plante. Então notem que não tem buva por cima.
Então vejo que duas coberturas muito importantes que suprimem o crescimento, que diminui a quantidade de plantas de buva e de outras espécies daninhas e que contribui para o sucesso da dessecação. Lembre que no começo eu falei, dessecação tem que ser eficaz, não pode ter sobras para dentro da soja. Essas duas espécies bem manejadas levam a isso, me permite a semeadura da soja no limpo, sem plantas daninhas. Segundo ponto, como nós vimos anteriormente a dessecação eficaz, né, como é importante, o segundo ponto é o momento em que nós devemos aplicar o herbicida dentro da cultura da soja. Então, iniciamos no limpo, né? Como é que nós vamos continuar no limpo? Qual é o momento adequado para fazer a aplicação do herbicida em pós-emergência dentro da soja? Então, aqui nessa primeira parte, o que a gente pode observar? Aqui nós temos uma parcela que é uma testemunha, que representa a infestação, né, de plantas daninhas nessa área, que tem caruru, tem leiteira, né, tem gramíneas, né, então seriam as principais espécies que nós temos aqui na área. Tá? Nas duas parcelas aqui do fundo, nós temos dois tipos de aplicação de herbicida em pós-emergência. Tá? Uma aplicação precoce, quando a planta daninha tem 4 folhas, lembra que eu falo nos dias de campo, né, nos outros dias de campo, 4 folhas é o momento adequado, é o momento certo. Agora nós vamos ver a importância dessa aplicação precoce. Tá? Então nós temos a aplicação precoce e uma aplicação tardia, ou seja, quando a planta daninha já passou um pouco do estágio. O que é esse passou um pouco? Quando a leiteira já tem 6 a 8 folhas, quando a gramínea já tem 4 a filhos, né? Quando o caruru também tem 6 a 8 folhas. Então esse é um estágio onde os herbicidas podem não funcionar bem e muitos deles não funcionam bem. Eu chamo a atenção para a leiteira, porque o glifosato na leiteira ele funciona bem quando é aplicado em plantas com 4 folhas. Mas quando aplicado tardiamente, quando a soja está em V6, por exemplo, né, já tem a planta daninha já um pouco mais desenvolvida, o glifosato não funciona bem na leiteira. Então o estágio ele é muito importante, nós vamos ver isso na sequência, no detalhe na sequência desse dia de campo. Um ponto importante que nos ajuda muito no controle de plantas daninhas dentro da soja é o uso do herbicida pré-emergente. E sempre esse herbicida pré-emergente combinado, logicamente, com uma aplicação em pós-emergência. Então o que nós podemos observar aqui? Então aqui eu tenho o uso de um herbicida pré-emergente. Notem que aqui sobrou leiteira e sobraram algumas plantas de caruru. Tá? Essa leiteira ela é resistente ao herbicida que foi aplicado aqui, que é um inibidor de LS. Tá? Ao fundo, é a infestação natural dessa área, de caruru e de leiteira. Né? Se nota agora basicamente o caruru lá no meio daquela soja. Então vejam que a contribuição do herbicida pré-emergente foi muito grande, porque reduziu bastante a população. Mas ele sozinho, dependendo da quantidade de plantas daninhas que tem, isso é natural, ele sozinho não resolve o problema hoje, que é o que a gente tem aqui. Então podem ocorrer sobras. E aí o que acontece? Aí nós temos que fazer a aplicação do herbicida em pós-emergência. Então aqui é só o herbicida pré-emergente aqui na frente e aqui na parcela, nessa outra parcela, é o herbicida pré-emergente combinado com uma aplicação em pós-emergência. Notem que a área está limpa, né? Que a área não tem plantas daninhas. Agora, o segredo de tudo isso para dar certo é o estágio em que se aplica o pós-emergente. Porque notem, eu posso ter algum problema relacionado ao herbicida pré-emergente por não ter controlado a planta daninha. Nesse caso, não controlo a leiteira porque é resistente ao herbicida que eu apliquei aqui. Então a gente tem que estar atento ao estágio. Ah, sobrou planta daninha? Tudo bem, faz parte. Né? Eu tenho que aplicar no estágio correto. Eu tenho que aplicar quando a planta daninha tem 4 folhas, mesmo que eu tenha um herbicida em pré-emergência. Porque eu não tenho um herbicida em pré-emergente que controle todas as espécies com a mesma intensidade. Então, falhas podem acontecer. Agora, o nosso compromisso é fazer uma vistoria precoce, identificar essa falha e aplicar quando essa planta daninha que escapou do herbicida pré-emergente,
tiver as 4 folhas. Bem, aqui é um detalhe da aplicação tardia. Vejam que aqui nós aplicamos quando a leiteira e o caruru já estavam passados do estágio. A soja estava em V6 e as plantas daninhas já tinham mais de 8 folhas. Vejo que o caruru, a leiteira, né, ela rebrotou. Olha, aqui está clássico, aqui está bem claro, ela rebrotou. E vejo que era um tamanho grande, cresceu muito esse ano em função da temperatura, né, e da condição climática. Aqui as sobras de caruru. Veja aqui na frente a mesma coisa. Sobras de leiteira. Ó. Toda leiteira é um rebrote da aplicação em pós-emergência. Então não adianta nada aplicar glifosato na leiteira numa planta grande, não vai controlar. Então essa aplicação tardia, ela tem uma perda de produtividade embutida nela. Mesmo que a gente não veja, aparentemente está limpo, mas a planta daninha fica escondida até ela aparecer por ocasião da colheita. Então parece que está bom, mas eu tenho sobras de controle. Então aplicação tardia, plantas daninhas grandes, não funciona o herbicida. Aqui nós temos a aplicação precoce, ou seja, a aplicação do glifosato feito com a planta daninha com 4 folhas, no máximo 4 folhas a maioria das plantas daninhas. Então o bom é a gente olhar agora em que a entrelinha ela está limpa, ela está completamente limpa. Por quê? Porque nós conseguimos aplicar no estágio correto da planta daninha. É o mesmo glifosato que eu mostrei anteriormente na outra parcela, é a mesma dose, né? Porém aplicado no momento correto. Por isso que a gente insiste sempre. O segredo do bom controle em pós-emergência é o estágio da planta daninha. É aplicar com plantas daninhas com 4 folhas. Se for muito cedo na soja, não tem problema. O que define a competição é quando eu controlo. O que define a eficiência do herbicida pós-emergente é o estágio da planta daninha, é quando a gente vai controlar. Então, bastante atenção, né, nesses pontos, né, de manejo, que são muito importantes. Em resumo, o que é importante no manejo de plantas daninhas, nas boas práticas com relação ao manejo de plantas daninhas? Estágio da planta daninha. Seja na dessecação, seja na pós-emergência da cultura, o melhor controle ocorre quando nós conseguimos controlar com plantas pequenas, com plantas jovens e baixa população. Então essa é a dica, esse é o recado que eu deixo para vocês nesse dia de campo. Bem pessoal, agradeço a Cotripal a oportunidade pelo convite, né, para participar do dia de campo e um agradecimento especial a vocês que nos assistiram, né, a todo associado à Cotripal. A todos um abraço e uma boa safra. Bom, obrigado Mário Bianchi. A gente sabe que o Mário, além de pesquisador, além de engenheiro agrônomo, é professor também, e a sua apresentação realmente é um ensinamento muito bem colocado, muito bem explicado, né, com bons exemplos, com as parcelas também, que elucidam muito bem as suas observações. Detalhes aí que você fala, né, de momento certo de aplicação, de estágio certo da planta daninha. Muito se evoluiu com o uso das plantas transgênicas, né, resistente ao glifosato, porém a gente sabe que isso vem, nos últimos anos, vem complicando aí com as plantas daninhas resistentes. Então acho que foi muito bem colocado pelo Mário essa problemática, mas já também com várias soluções aí para o produtor, que envolve muito o produto, mas também envolve muito o momento de aplicação e os manejos adequados para ter um efetivo controle. A próxima estação é com o pesquisador Mauro Tadeu Braga da Silva, falando sobre o manejo de pragas na cultura da soja. Acompanhe conosco. Saudar a família Cotripal, né, e parabenizá-los pelo Dia de Campo Culturas de Verão. Nesse Dia de Campo, o nosso conteúdo vai ser sobre manejo de insetos da cultura da soja. Vamos iniciar falando sobre as lagartas espodópteras. A proteção que a soja BT dá para as lagartas alvos, tipo lagarta da soja, lagarta falsa medideira, lagarta elasmo, broca dos ponteiros, broca das axilas e também helicoverpa, abriu uma lacuna muito interessante em relação às lagartas não alvos.
composto pelo grupo da Spodoptera frugiperda, da Spodoptera cosmioide, da Spodoptera eridânea e da Spodoptera albula. Três razões importantes para que ocorresse essa lacuna. A primeira delas é que a soja BT oferece baixa competição por alimento, né? E oferecendo para a lagarta, então, uma possibilidade maior, essas lagartas não alvo, de atacar a planta da soja BT. Outra questão é a pressão de seleção fraca exercida pela soja BT, já que existe só um complexo de lagartas que consegue comer a soja BT, né? Então essa pressão de competição ela se torna mais fraca, ok? E um terceiro item importante é o reduzido uso de inseticidas no período de 2015 a 2019, exatamente quando a soja BT alavancou crescimento importante na área plantada a nível de região e de Brasil. Por isso que é importante manejar essa lagarta e sempre, a partir da floração, né, de R1, R2 até o enchimento de grãos R6, é importante nós vistoriar lavouras, observar folhas, né, e observar flores e observar também vagens. É mais ou menos assim, a nossa tomada de decisão, ela vai depender, se nós encontrarmos uma lagarta por metro quadrado na fase de floração, R1 e R2, nós podemos produzir um saco a menos de soja em relação a 60 sacos por hectare. E se a ocorrência dessas lagartas Spodoptera for a partir do canivetinho R3 até o enchimento de grãos R6, 5 lagartas por metro quadrado pode fazer com que o produtor não produza 5 sacos em relação a 60 sacos por hectare. A segunda praga que eu gostaria de chamar a atenção dos produtores e técnicos é com relação à falsa medideira. Historicamente, essa lagarta ela começa a aparecer agora no mês de março, com surtos um pouco mais altos. Então é importante no mês de março nós ficar espertos com relação a essa praga. As lagartas falsas medideiras elas se tornaram praga principal da soja a partir do início dos anos 2000. De lá para cá a gente vê que a lagarta pequena tem provocado dano, mas um dano relativamente pequeno, né? Como ela consome o parênquima foliar, ela no máximo deixa furinhos na planta, né, e aspectos rendilhados. No entanto, a lagarta grande, ela consegue causar um dano muito forte quando ela se alimenta das plantas de soja. Ela só não come a nervura e deixa essas plantas de soja com aspecto rendilhado. O que é importante no manejo, especialmente da falsa medideira, é nós entendermos que grande parte da população ela permanece quase sempre na parte mediana da planta e no bacheiro da planta. Se nós pegar aqui e olhar essa soja ao fundo, né, que está uma soja alta, ok? Com essas lagartas posicionadas na parte mediana e no bacheiro da planta, e soltar a aplicação com lagartas grandes, fatalmente nós vamos ter muito problema para controlar essa praga. Vistorias na lavoura são importantes também, a partir do canivetinho R3 até R6, enchimento de grãos, nós temos que realmente fazer vistoria de áreas, ver folhas e vagens com a presença de lagarta. E se a gente encontrar 5 lagartas por metro quadrado, significa, né, que se não fizermos nada, não aplicar inseticida, nós podemos estar deixando de colher 5 sacos em 60 sacos. O terceiro inseto que eu gostaria de destacar é a questão dos tripes. Tripes, todos nós sabemos que as infestações e os danos, eles aumentam em períodos ou anos secos. Isso aconteceu lá em 2011, 2012 e voltou a acontecer em 2019, 2020 e de novo se repetiu no início dessa última safra de verão, né? Especialmente atacando soja com bastante intensidade. Tripes também é um inseto difícil de ser manejado. Por quê? Porque as migrações de tripes elas são muito intensas, elas vêm de fora para dentro, entram na lavoura, com infestações de indivíduos muito grandes e grande parte desses indivíduos não morrem mesmo a gente aplicando inseticida.
Daí a importância de fazer não só uma aplicação, mas 2 ou 3, para a gente proteger as plantas. E essas aplicações elas devem ser feitas sempre quando vermos a presença do inseto, porque se a gente não fizer isso durante 14 dias, esses tríplios podem consumir também 5 sacos de 60 sacos de colheita. Outra questão interessante é a questão de percevejos. Os percevejos também, a exemplo da lagarta falsa medideira, eles começam a nos preocupar exatamente agora no final da safra de soja. Então o mês de março seria o ponto da ocorrência deles, né? E destacar, eles são importantes em soja porque tanto as ninfas quanto os adultos causam danos significativos, tá certo? Então assim, eles realmente, infestações a partir de 1, 2 por metro quadrado, pode derrubar a produtividade de grãos, ou seja, o rendimento de grãos, e também inviabilizar as lavouras de semente. Por isso que é importante vistorias de lavoura frequentes, olhar a planta, olhar a folha, olhar a vagem, olhar a presença de filhotes e de adultos no campo, para a gente realmente constatar a presença deles. E se eles estiverem ocorrendo a partir do canivetinho R3 até o final da colheita, numa proporção de 1 percevejo por metro quadrado, esses percevejos são capazes de tirar 9 sacos de 60 sacos por hectare se a gente não fizer nenhuma aplicação. Bom, para finalizar, eu gostaria de comentar 2 aspectos. O primeiro aspecto relacionado ao manejo e ao uso de inseticida, especialmente para aquelas pragas que a gente faz 1, 2 ou 3 aplicações. Ou seja, sempre que a gente fizer mais de uma aplicação, técnicos e agricultores têm que ficar cientes que o ideal é nós fazer o uso do manejo da resistência a inseticidas. Maiores informações em relação a isso, o produtor vai adquirir junto com o departamento técnico. Mas é muito importante, a lógica é assim, não usar o produto que eu fiz na primeira, na segunda aplicação. E aí cuidar muito da questão dos princípios ativos. Tem muitas marcas comerciais que têm os mesmos princípios ativos. Então se eu usei ele na primeira, eu não posso usar na segunda, ok? Então isso serve para percevejo, serve para tríplios e também pode servir para ácaros. E o segundo ponto importante que eu gostaria de destacar é a ocorrência sazonal de algumas pragas, entre elas a lagarta elasmo e a mosca branca. A gente sentiu esse ano que na soja convencional a lagarta elasmo andou ocorrendo em algumas áreas. E na soja convencional e na soja intacta teve muita infestação em algumas áreas de mosca branca. E está tendo infestação de mosca branca de forma generalizada no Rio Grande do Sul. Por que a gente está chamando a atenção disso? Porque se elas são sazonais, elas podem não ocorrer o ano que vem, né? Mas ela pode ocorrer daqui 2, 3 anos de novo. E aí numa intensidade maior. E aí é importante essa relação do técnico com o agricultor, do agricultor com o técnico, né? E de todos nós com a pesquisa, para a gente realmente, quando aparecer esses problemas, tiver um manejo adequado para não ser pegos de surpresa. Muito obrigado a todos. Muito bem, Mauro, obrigado pela sua apresentação. E o Mauro também é um dos nossos pesquisadores aí, parceiros, que há muitos anos tem atuado no campo experimental e já antes do campo experimental nós tínhamos uma relação muito próxima com o Mauro, e nos mostra assim que as cultivares intactas que vieram nos auxiliaram muito no controle de lagartas, porém, como a gente também já imaginava, as outras pragas continuam aí, tríplios, ácaro, percevejo, que o produtor tem que fazer o devido manejo. Então, mesmo na intacta, torcemos para que essas tecnologias evoluam, né, e nos tragam benefícios, porém, o controle de pragas ainda é uma realidade e que também vem surgindo a questão de resistência das pragas. Então, o manejo, a alternação de produtos, então é muito importante para que a gente faça um efetivo controle. Pragas, elas são sazonais, elas são, às vezes, de acordo com o clima, elas aparecem, e também tem surgido pragas novas, aí, tipo a mosca branca na soja, a cigarrinha no milho. Por isso a importância de a gente ter a proximidade desses pesquisadores, ter o campo experimental fazendo os trabalhos também nessa área de pragas, para evitarmos, na verdade, prejuízos em decorrência do ataque delas.
E agora temos a apresentação da estação Manejo de Doenças na Cultura da Soja, com a apresentação do professor e pesquisador Carlos Alberto Forcellini. Assista conosco. Olá, associado da Cotripal, aqui é o professor Carlos Forcellini. Estou aqui com muito prazer participando com os amigos dessa maneira online, infelizmente. Gostaríamos de estar recebendo vocês aqui no campo experimental da Cotripal, aqui em Condor, como fizemos por vários anos, mas diante da situação que se apresenta é melhor a gente se cuidar cada vez mais. Nós certamente vamos ter a oportunidade de fazer isso em breve. Mas a gente sabe que a agricultura segue seu passo, a gente não pode deixar que as coisas fiquem para trás. Esta é uma oportunidade que a gente tem de poder trazer para vocês um pouquinho sobre o panorama das doenças na cultura da soja nessa safra 2021. A gente tem acompanhado vários lugares do Brasil lá fora, aqui no Rio Grande do Sul também, inclusive em outros países como o Paraguai, e a gente tem um depoimento a passar para vocês. De maneira geral, em quase todos os lugares que a gente tem visitado, essa tem sido uma safra de média intensidade das principais doenças da cultura. O ano passado nós tivemos um ano de baixa intensidade, motivado principalmente pela questão de pouca chuva. Todos são testemunhas de que tivemos uma seca bastante forte na safra passada, alguns lugares muito piores do que aqui na região da Cotripal. Mas enfim, foi um ano que, por conta dessa pouca chuva, nós tivemos um prejuízo médio quando a gente compara as áreas tratadas e não tratadas. Na pesquisa a gente sempre tem, quando a gente tem uma soja assim tratada, a gente precisa ter também uma soja não tratada para a gente poder comparar os prejuízos. E a gente chegou a níveis no ano passado, na casa de uns 20, 22% de diferença na produtividade final. Isso, quantos sacos representa por hectare, depende muito do potencial que a soja teve, mas houve algumas situações que verificou-se diferenças aí da casa até de 20 sacos por hectare na safra passada, no comparativo entre a mesma soja, a mesma variedade, com e sem o tratamento com fungicida, ou seja, com e sem aquele controle que a gente pode fazer das doenças foliares. Só relembrando, no ano anterior nós tivemos uma situação melhor de chuvas aqui na região como um todo, nos experimentos aqui no campo da Cotripal, e aquele ano, quando a gente fez um comparativo entre as áreas tratadas e não tratadas, os senhores estiveram aqui visitando, acho que os senhores lembram muito bem de que as diferenças eram bastante visíveis a campo, e nós chegamos no final da safra com diferenças que superaram a casa dos 50% entre o tratado e o não tratado, ou seja, naquela soja que a gente tratou, que a gente protegeu ela, conseguimos manter um alto potencial de produtividade, tivemos resultados de 60, 70, 80 sacos por hectare, alguns chegando na casa dos 90, conforme a variedade, época de semeadura, conforme o manejo que foi realizado. Mas, por outro lado, nas mesmas variedades sem tratamento, nós chegamos a ter diferenças de 41 sacos por hectare aqui mesmo, no campo da Cotripal, em Condor. Só para dar um exemplo de como foi uma safra bastante forte naquele ano, especialmente pela ferrugem, que é a principal doença da cultura. E esse ano, 2021, como é que está sendo, né? Está sendo um ano médio, um ano intermediário entre esses dois últimos anos. Nós tivemos já uma situação melhor de chuvas nessa safra, alguns períodos iniciais um pouco mais secos, mas janeiro já teve uma boa recuperação, fevereiro voltou a diminuir um pouquinho, mas está sendo o suficiente para manter a soja com uma boa condição de cultivo, com um bom potencial produtivo. Porém, as doenças estão num nível um pouco mais baixo. Nós vamos relatar para vocês quais têm aparecido. Uma delas é o oídio, que é uma doença que se caracteriza por deixar a folha de soja esbranquiçada. Ela está presente aqui, especialmente no baixeiro, especialmente na soja que não recebeu aplicação. É uma doença que é muito fácil a gente reconhecer a campo. E é uma doença que gosta de períodos em que alterna-se tempo com chuva e tempo seco, tempo com chuva e tempo seco. Foi o que a gente teve bastante em dezembro, tivemos em janeiro, menos um pouco, mas agora em fevereiro e março novamente essa condição de tempo mais seco, algumas chuvas intercalando esses períodos aí. Então é uma doença importante, nós já tivemos resultados com ela de 10, 12 sacos por hectare no comparativo entre com e sem tratamento, então justifica fazer um controle dela, mesmo que seja ela a doença dominante, mesmo que a gente não perceba a presença de outras, mas ela está presente novamente nessa safra, algumas variedades com nível de 60, 70, 80 sacos por hectare, algumas com níveis na casa dos 30, 40. Isso depende muito da suscetibilidade do material. Outra doença importante que eu gostaria de comentar é o que a gente chama de manchas foliares. Já visto que nós temos mais de 90% da nossa soja plantada todos os anos no mesmo lugar.
E esses inimigos eles podem vir pelas sementes, por isso que é muito importante usarmos sementes de boa qualidade, com bons tratamentos, mas principalmente eles vêm da palhada que fica no campo de um ano para o outro. Por isso mesmo também são doenças que começam bastante cedo e elas têm uma fase que a gente chama de oculta, ou fase assintomática, em que a gente não vê o inimigo, mas eles já estão lá processando a doença. E elas começam realmente muito cedo. Então, essas 3 doenças, ferrugem, oídio e as manchas foliares, estão presentes nessa safra, não estão em níveis altos, porém, como todas as 3 estão presentes, a gente acredita que no final da safra, na comparação das colheitas entre as áreas tratadas e não tratadas, para a maior parte das variedades, a gente tem aí talvez um comprometimento que fique na casa dos 25% a 30%, algo aí como uns 20 a 25 sacos por hectare, o que é muito, se a gente for analisar. Já era muito antes, com o preço da soja a R$ 75,00 e é muito mais hoje, a uma soja a R$ 160,00 o saco. Eu sempre digo que normalmente para cada real que o produtor investe em controle, ele economiza R$ 5,00 em perdas por doenças. E essa relação de 1 para 5 era para o valor que estava a soja até o ano passado. No valor que está hoje, a gente entende que cada real que os senhores colocaram em termos de controle, no manejo bem feito, através das aplicações corretas em cada momento, os senhores vão ter um retorno ainda maior. E aí eu fico feliz de ver que nós estamos chegando no final da safra com uma soja com um potencial belíssimo, com o potencial de nós colhermos aí 60, 70, 80 sacos por hectare, quem sabe até em algumas situações picos maiores. Estamos chegando ao final da safra com um preço maravilhoso para a cultura, ela muito bem valorizada, e estamos chegando ao final da safra com os principais inimigos, falando de doença, controlados, na medida em que os programas de manejo que foram passados para os senhores, que a cooperativa vem trabalhando e que a gente discute internamente, em conjunto lá, são muito seguros. Digo para vocês que aqui no Sul, normalmente o programa de manejo principal ele envolve uma aplicação já de bons produtos no pré-fechamento das entrelinhas e outras 3 aplicações com intervalos de 14 e 15 dias. Esse manejo não muda, ele continua sendo um manejo muito interessante, mas se os senhores desejarem fazer algo mais em cima disso aí, o que a gente coloca é a oportunidade de, quem sabe um pouco antes ainda, numa soja com 25, 30 dias, com 3 ou 4 trifólios no máximo, 25, 30 dias de nascida, de emergida, certo? A gente aproveitar muitas vezes uma entrada que vai ter ali de um herbicida, fazer um tratamento com dessecante, a gente colocar junto ali já alguns produtos que estão disponíveis no mercado a um custo, um investimento baixo, mas com um perfil muito interessante para controlar essas doenças iniciais, especialmente as manchas foliares e oídio. Esse tipo de extra que a gente tem sugerido para os senhores, nos últimos 3 anos nos trouxe diferenças de 3,9 até 6,9 sacos por hectare, ou seja, foi muito interessante, já era muito interessante com o preço de antes, mais interessante esse com o preço de agora. Então, meus amigos, fico feliz de poder chegarmos ao final de mais uma safra, com resultados de colheita muito bons, com preços extraordinários e com um dos principais danos da cultura, uma das principais ameaças, que é a questão das doenças, bem controlada. Essa é a nossa mensagem final, nossa satisfação de poder terminar mais uma safra com os amigos aqui da Cotripal e espero reencontrá-los em breve, com muita saúde principalmente. Muito bem, Forcellini, obrigado pela sua apresentação. E como nós falamos também a respeito do Mauro, o Mário Bianchi, né? O Forcellini também, pesquisador que há muitos anos tem colaborado conosco com palestras, com posicionamentos e também no campo experimental com seu trabalho lá de avaliação, nos ajuda muito na construção dos trabalhos de pesquisa e também na interpretação e posicionamento dos produtos. Então, o Forcellini tem um conhecimento extraordinário, a gente considera, em relação a doenças de plantas, atua muito no Brasil todo, observando as culturas e as doenças, até fora do Brasil, e com certeza colabora muito conosco e com nossos produtores há muitos anos. É um ano, a exemplo dos outros, um ano um pouco diferente em relação às doenças, né? Mas que certamente nos próximos dias aí nós vamos ver aparecer os danos de doenças, aonde nós temos, por exemplo, parcelas testemunhas lá, onde não se aplicou nenhum fungicida, já está se observando algum aspecto de doença e nos próximos dias vamos observar com certeza uma maior intensidade e severidade das doenças na soja. Se as doenças não forem controladas, pode impactar muito na produtividade. Então, por isso também é fundamental a participação do Forcellini aí no nosso meio, aí, atuando conosco, com nossos técnicos e com os produtores.
Bom, da nossa parte, já partindo para o encerramento do Dia de Campo, agradecemos a todos os participantes, né? Esperamos que tenha sido de muito proveito para nossos produtores, nossos colegas, nossos fornecedores, enfim, toda uma comunidade, dá para se dizer assim, técnica que está muito atento ao Dia de Campo da Cotripal. Todos esses resultados que são pesados no campo, lá, que são levantados das parcelas, nossos técnicos têm esses resultados e a gente pede que vocês busquem com eles para auxiliar no seu planejamento, nos seus manejos lá nas suas lavouras. Então, o técnico tem acesso a todos esses resultados e podem repassar para os nossos associados. Também dizer que tão logo as condições permitam, aí nós voltaremos, logicamente, com os dias de campo presenciais lá com nossos produtores, né? Porque a gente sabe que o produtor gosta muito de ver, de estar próximo da parcela, de enxergar, e isso a gente sabe que ainda vai ser difícil da gente conseguir substituir e temos o interesse, logicamente, de mostrar em loco o produtor lá, para eles ter essa vivência, essa proximidade. É muito bom que isso retorne, esperamos que retorne tão logo seja possível. Nos aproximamos então do final desse Dia de Campo Culturas de Verão em formato virtual e lembrando que ele ficará disponível na página do Facebook da Cotripal e também no canal do YouTube para você rever alguma informação, assistir novamente esse evento ou ainda, se não conseguiu assistir em sua totalidade, assistir pausadamente. Em nome da Cotripal, nós agradecemos a oportunidade de poder apresentar essas pesquisas e análises a todos vocês. E também agradecemos a participação em todos os nossos meios, em todos os nossos canais digitais. A nossa equipe técnica segue à disposição e lembrando que você pode contatar o seu técnico, contatar a sua unidade de atendimento. É um privilégio poder dividir informação e conhecimento com todos vocês, associados e produtores rurais. E para encerrarmos esse evento, com a palavra, o diretor de produção agrícola aqui da Cotripal, João Carlos Pires. Um abraço a todos e até mais. Bem, pessoal, este ano, devido à pandemia, realizamos o nosso dia de campo de maneira virtual. Mas mesmo assim, não deixamos de levar conhecimento, informação e tecnologia para o nosso associado. E também as pessoas que fazem parte da área do agro. São informações importantes para aplicação no seu dia a dia, na sua lavoura. Um pequeno detalhe pode fazer a diferença no final. Então, hoje, o produtor rural, além de ser um gestor administrativo e econômico, também tem que ser um gestor técnico. Então, toda a informação que ele receber e aplicar na sua lavoura pode fazer uma grande diferença lá no final. Quero agradecer aos técnicos do campo experimental, da área técnica, da pessoal do suporte, que deu todo o apoio e não mediram esforços, né, para a realização deste evento. Então, peço que o produtor aproveite todas as informações recebidas nesse dia de campo, disponibilizadas através da forma virtual, que o produtor possa aproveitar da melhor maneira para ter melhor produtividade e rentabilidade em sua lavoura. Agradecemos a todos que assistiram esse evento e desejamos que tenhamos uma safra excelente que está se avizinhando. Um abraço a todos.